O Notícias de Coimbra está em direto com José Manuel Silva, o Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, a quem pedimos uma reação a estes resultados eleitorais, a estas legislativas deste domingo. Boa tarde a todas e a todos. Tal como já tive a ocasião de dizer no início da reunião da Câmara, começo por dar os parabéns ao Dr. António Costa e ao Partido Socialista pela sua vitória eleitoral, reconhecendo que o povo tem sempre razão e, portanto, escolheu é porque escolheu bem, mas que, como também já me perguntaram, o povo sabe, o povo tem cada vez uma maturidade democrática mais apurada, o que é normal, já passaram quase 50 anos depois de 25 de Abril, e sabe perfeitamente distinguir eleições, ou seja, eleições legislativas são uma coisa, eleições autárquicas são outra. E como vimos aqui em Coimbra, nas legislativas de há 2 anos, o Partido Socialista venceu as eleições, nas autárquicas o Partido Socialista perdeu as eleições e agora voltou a vencer esmagadoramente as eleições. O que significa que o povo sabe distinguir entre pessoas e projetos e, portanto, vota em pessoas e projetos. Transportando essa questão para as eleições nacionais, o povo votou na pessoa do Dr. António Costa e no projeto do Partido Socialista. O que nos vai, e votou de uma forma tão expressiva, que nos vai garantir 4 anos de estabilidade governativa, o que esperemos que seja bom e positivo para o país, é o nosso desejo, e que não se sofram dos vícios de anteriores maiorias absolutas que não conduziram a bons resultados. Esperemos que desta maioria absoluta ressaltem só os aspectos positivos da estabilidade governativa e da possibilidade de o Governo implementar o seu programa com tranquilidade, mas sempre com a preocupação de ouvir as populações e de ouvir as autarquias. Ouvimos-lo aqui também dizer, em relação à pandemia, que esperava que agora o Governo se libertasse de algumas políticas que estava obrigado, se assim me permite utilizar esta expressão. O que é que se refere, concretamente? Não é que estivesse obrigado, houve uma excessiva politização da pandemia e o próprio Dr. António Costa utilizou os números da pandemia na campanha eleitoral, confirmando essa mesma politização. É necessário que, a partir de agora, as decisões relativas à pandemia sejam exclusivamente de ordem técnica, completamente despidas de qualquer questão política, onde se calhar ninguém esteve isento de responsabilidades. A verdade é que nós, se calhar, parece que nos esquecemos que em todas as épocas de gripe há pandemias nas urgências, pandemias nos hospitais, há macas nos corredores, há pessoas que morrem no serviço de urgência sem serem atendidas, ou seja, esta questão da época da gripe sazonal já é conhecida de outros anos. Nós não estamos a viver um momento pior do que nas gripes sazonais, graças à vacinação e ao processo de vacinação. E porque Portugal conseguiu, em função da militarização do processo, vacinar e, naturalmente, da participação e da adesão das populações que se saúda e que fizeram bem em aderir dessa forma à vacinação, nós atingimos uma taxa de vacinação que teria permitido, logo em outubro, retomar uma vida praticamente normal. Neste momento, perante as características da variante do Omicron, e como outros países já começaram a fazer, e dou como exemplo a Dinamarca, que todos nós consideramos como um país desenvolvido, decidiram praticamente eliminar as restrições, porque verificaram que nós estamos a atravessar uma situação semelhante a uma gripe sazonal. É a altura de retomarmos uma vida com a quase total normalidade, continuando a incentivar as pessoas a aderirem à terceira dose da vacinação, aquelas que o podem e devem fazer, para protegermos os mais frágeis, como devemos fazer em qualquer doença infectocontagiosa, mas retomar a vida normal é completamente desprovido de bom senso e de fundamentação científica. Estamos a colocar centenas de milhares de pessoas em isolamento sem nenhuma necessidade nesse sentido. Portanto, eu espero... Com este aumento de casos tão visível que tem acontecido?
Por acaso, hoje já houve uma ligeira diminuição. A verdade é que nunca ninguém se preocupou a contar o número de casos de gripe que nós temos na época da gripe sazonal. Não há essa preocupação e há dias em que faleciam mais pessoas de gripe do que aquelas que estão a falecer agora, mais uma vez, na época da gripe sazonal. Portanto, a vacinação permitiu transformar rapidamente a pandemia pelo SARS-CoV-2 numa gripe sazonal, um bocadinho mais grave do que a média, mas mesmo nas crises, nas épocas de gripe sazonal mais grave, nunca se promoveu o isolamento de pessoas como se está a fazer agora. Isto está a causar grandes prejuízos, grandes constrangimentos às pessoas, às instituições, sejam públicas, sejam privadas, à sociedade, e a causar prejuízos económicos desnecessários em função da época que estamos a viver. E, portanto, eu espero que haja, a partir de agora, uma visão muito objetiva, muito técnica sobre a variante Omicron e a época sazonal de gripe que estamos a viver e, portanto, se possa, como já aconteceu noutros países, aliviar rapidamente as restrições que não têm justificação. Basta pensarmos, para entrar num restaurante somos obrigados a pôr a máscara, estamos 2 horas a comer, beber, nem que seja água, e a conversar tranquilamente, e depois para sair do restaurante temos que pôr novamente uma máscara. De facto, não faz sentido. Portanto, as medidas têm que ser adequadas à realidade atual e, neste momento, por razões políticas, são medidas absolutamente exageradas e que instilaram um medo na população que, neste momento, é completamente desproporcional face àquilo que cientificamente se sabe sobre a variante Omicron. Muito bem, muito obrigada. As palavras de José Manuel Silva, Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, sobre estas eleições legislativas e também a fazer um apelo ao alívio das restrições das medidas de combate à Covid-19.